A gente vai falar, estamos no Novembro Azul e a gente vai falar exatamente sobre esse tema aqui no Bom Dia. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, a cada 41 homens, pelo menos um deve morrer de câncer de próstata nos próximos anos. Para falar sobre esse Novembro Azul, de alerta sobre a doença, eu converso agora com o urologista José Ribamar Calisto. Doutor Calisto, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Roberto. Prazer é nosso estar aqui. Bom, nesse tempo, já há uma dificuldade grande das pessoas procurarem de forma regular o médico, em especial os homens, né? E aí vem a pandemia o lema é fique em casa. Eu imagino a dificuldade do diagnóstico aí de pacientes em relação a várias doenças e não fica atrás do Maranhão em relação a, por exemplo, o câncer de próstata, não? Isso é uma verdade, porque segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, nesse período da pandemia, de março até agora, 90 mil homens deixaram de fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Especificamente até agora, 50 mil homens não puderam estar no consultório do urologista. Com isso, a doença vai avançar. A expectativa é até março do ano que vem nós tenhamos que tratar com mais armas o câncer de próstata, quando na fase inicial uma monoterapia, uma monomaneira de tratar, cura em 95 a 98% dos casos dos tumores na fase inicial. Com a pandemia, esse diagnóstico está sendo atrasado, nós temos que correr contra o tempo, e o Novembro Azul veio agora justamente para isso, para alertar os homens de que o câncer de próstata na fase inicial ele é curável, com um tipo só de tratamento, e não dá nenhum sintoma nessa fase. O fato de ser assintomático, eu imagino a dificuldade das pessoas, exatamente pela falta de hábito, da cultura de procurar regularmente. A mulher é diferente, né? Ela geralmente tem já no calendário, marcado a data de retorno, enfim. E o homem geralmente não cumpre com essa rotina, não é? Realmente não. A saúde do homem é um grande desafio para a Sociedade Brasileira de Urologia. Colocar na nossa cultura a cultura da prevenção, do diagnóstico precoce. Porque são várias as doenças do homem, desde a hipertensão, diabetes, a impotência sexual, o câncer de pênis, o câncer de próstata, as doenças renais como um todo. E o homem tem essa cultura de não procurar o médico, não procurar se cuidar, quando a mulher não, já tem uma cultura há anos bem definida quanto ao câncer de colo do útero e o câncer de mama. Por que essa taxa de mortalidade é tão elevada, doutor? Rapidamente se espalha realmente por outros órgãos? Ele é um tumor relativamente indolente, o câncer de próstata, mas ele tem os seus estágios de evolução. Na fase inicial da doença, até ultrapassar, vamos chamar de uma fase intermediária, ele pode levar de 1 a 5 anos. Mas quando ele passa da fase intermediária para uma fase relativamente avançada, que são as metástases, ele tem um galope maior. Ele acelera a sua velocidade de crescimento. Aí ele se torna um tumor mau, um tumor que maltrata. Então a ideia da Sociedade Brasileira de Urologia, o nosso objetivo é dizer para o homem que nessa fase inicial ele é relativamente fácil o tratamento, hoje com cirurgias abertas de retirada da próstata, cirurgias robóticas, como nós já temos em São Luís do Maranhão, que deixam sequelas mínimas em relação ao passado da cirurgia clássica, que era a cirurgia aberta tradicional. Então, ele é um tumor indolente, ele permite que a gente faça um diagnóstico hoje e leve ao tratamento os próximos 2, 3 a 6 meses. Porém, se ele ultrapassa a barreira do intermediário para o avançado, aí ele se torna muito rápido e maltrata demais. Agora, a maior parte dos sintomas do câncer de próstata aparece geralmente no momento de urinária, geralmente assim, quando passa daquela primeira fase que é assintomática? O câncer de próstata, vamos interpretar que ele seja do tamanho de uma castanha de caju, da consistência como glândula, como a ponta do nariz. Semelhante à glândula tireoide, ao fígado, ao ovário, ao testículo, ele é do conjunto de glândulas. Ele fica abaixo da bexiga e ele abraça a uretra. Então, o sintoma principal da doença prostática, seja inflamatória, tumor benigno ou câncer de próstata, seria apertar essa uretra e dificultar que a saída da urina aconteça de maneira fácil. Mas só que, imagina uma glândula do tamanho de uma castanha, um pouquinho maior, um pequeno limão, e que dentro desse limão tem um tumor do tamanho da ponta de uma caneta. Esse tumor do tamanho da ponta de uma caneta ou tamanho de uma ervilha não consegue obstruir o fluxo urinário. Para ele chegar a obstruir o fluxo urinário, ele já tem que ser um tumor muito grande. Aí ele vai dar sintoma, dificuldade para urinar, sangramento da urina, dores para urinar, já é um estágio bem avançado da doença. Nessa fase,
Hoje nós temos vários tratamentos que levam a uma sobrevida com a doença muito grande ainda, com as armas que se tem hoje, né? Mas o ideal é achar nessa fase bem inicial e propor tratamento mais fáceis, vamos dizer assim. É possível fechar esse diagnóstico apenas com o exame de sangue, não? Não. O exame de sangue, ele de cada 10 homens que têm câncer de próstata, 3, o exame de sangue é normal. O tumor ainda não conseguiu invadir os vasos que estão ao redor daquela glândula, daquele nicho glandular. Então, aquela quantidade de PSA, que é o antígeno prostático específico, não caiu ainda em quantidade suficiente na corrente sanguínea, ao ponto de ser medido, dosado como altos níveis, acima de 3, 4, 5, 6. O exame do toque retal é um exame físico, como a gente palpa a tireoide, palpa o testículo, palpa a mama, a gente tem plenas condições de palpar uma próstata e procurar alterações dela. Então, esse conjunto, essa dupla de toque retal e PSA, eles se completam. Nenhum vive sem o outro hoje em dia para o diagnóstico, na fase inicial, para o diagnóstico precoce. Daí para frente, suspeitando que há alguma alteração maligna na próstata, a biópsia de próstata, e hoje acompanhada de ultrassonografia transretal e ou ressonância magnética do tipo multiparamétrica, nos facilita, nos aumenta a chance do urologista achar naquele universo prostático aquelas pequenas e microscópicas áreas que estão ali alocadas o câncer de próstata. Se ele está avançado, não, ele já abre com sintoma de obstrução. Mas nem todo sintoma obstrutivo é por câncer. A grande maioria dos sintomas obstrutivos são por hiperplasia benigna, ou seja, tumores de crescimento benigno da próstata. Doutor Calixto, muito obrigado pelos esclarecimentos, por participar aqui do nosso quadro Bem-vindo, nosso quadro de saúde aqui da TV Difusora. Eu que agradeço, a Sociedade Brasileira de Urologia que agradece, a Seccional do Maranhão também, a chance da gente estar levando essa mensagem para o Novembro Azul. E lembrando que a saúde do homem não é só o câncer da próstata, são todas as doenças do homem que compõem e o tiram do labor e abreviam até a sua vida. Eu que agradeço.